E como que a metabolômica entra nesse contexto de prevenção e tratamento da obesidade? A obesidade é uma doença crônica, a qual se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Ela é considerada fator de risco para uma série de outros problemas, como doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, artrose, artrite, refluxo e até mesmo câncer. Além disso, a gente não podia deixar de mencionar que problemas psicológicos podem ser acarretados pela obesidade, sendo comum o desenvolvimento de depressão, por exemplo, e uma queda acentuada na autoestima desses pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Brasil apresenta cerca de mais de 18 milhões de pessoas com obesidade. E somando-se o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a até 70 milhões de pessoas. A obesidade é uma doença crônica, bastante complexa, desencadeada por uma série de fatores, sendo, portanto, uma doença multifatorial. E dentre essas causas, nós podemos mencionar fatores genéticos, insuficiência de nutrientes, disfunções endócrinas e um estilo de vida inadequado, o qual inclui uma alimentação desbalanceada e a falta de atividade física. O tratamento da obesidade pode envolver medicamentos, cirurgia, adoção de hábitos de vida mais saudáveis, como a melhora na dieta e também a prática de atividade física. Sabemos hoje em dia também da importância da microbiota nesse contexto da obesidade. Diversos estudos científicos mostram uma correlação entre o perfil microbiano inflamatório e a obesidade. Já foi visto que algumas espécies bacterianas são capazes de quebrar fibras dietéticas não digeríveis e transformá-las em energia. E como que a metabolômica entra nesse contexto de prevenção e tratamento da obesidade? Como nós estamos falando aí muito dessa ciência, eu venho falando muito dessa ciência, a metabolômica é capaz de detectar de forma muito precoce os desequilíbrios no metabolismo, qual conduzem à inflamação. E é importante a gente ter em mente, a gente retomar ao conceito de obesidade, que ela envolve uma inflamação crônica de baixo grau e sistêmica. Dentre os metabólitos, o conjunto de metabólitos que já foram vistos por estarem associados à obesidade, nós podemos citar aqui metabólitos ali do ciclo do ácido cítrico, como citrato, isocitrato, cisaconitato. Podemos citar metabólitos derivados ali da metabolização de ácidos graxos no nosso organismo, o adipato, o suberato, o etilmalonato, Podemos citar a glicina, é um metabólito que pode ser avaliado por uma análise metabolômica, por meio da análise metabolômica, e estudos já mostraram que pacientes com obesidade, eles têm uma piora na absorção da glicina, e essa piora na absorção da glicina tem o fator alimentar, mas tem o fator microbiota também, Um desequilíbrio na microbiota pode prejudicar ali a absorção, essa biodisponibilidade de glicina, e esse é um marcador que a gente consegue avaliar por meio da metabolômica. Então, conseguimos avaliar aí através da metabolômica, da análise metabolômica, marcadores de função mitocondrial, que nós falamos primeiramente, como suberato, adipato, etilmalonato, citrato, isocitrato, lactato, piruvato, alanina, que são marcadores ali relacionados à função mitocondrial, associados ao metabolismo de carboidratos. E além desses marcadores de função mitocondrial, que estão relacionados à obesidade, sabe-se que uma ineficiência mitocondrial está relacionado ao aumento de risco de obesidade, de resistência à insulina, Além desses marcadores, nós temos a glicina, nós temos a quinurinina, nós temos marcadores de neurotransmissores relacionados à obesidade. Estudos já mostraram também que os aminoácidos de cadeia ramificada, como valina, isoleucina, estão relacionados à obesidade, e a gente entender quais são esses marcadores
que nós avaliamos exclusivamente por meio da metabolômica, exclusivamente por meio da análise metabolômica, nós conseguimos entender melhor as causas por trás da obesidade. Existem fatores genéticos? Sim, existem fatores genéticos. E dependendo do gene, do polimorfismo no paciente, que o paciente apresenta, ele pode estar relacionado à absorção, a uma piora na absorção de algum nutriente, que vai ser cofator. Esse nutriente pode ser um cofator para as rotas metabólicas de produção de energia, por exemplo. E se a gente não entende o que está desequilibrado, vai ser muito difícil a gente tratar a causa dessa inflamação crônica de baixo grau. Vai ser muito difícil a gente tratar a obesidade. Então, exames de sangue convencionais são muito úteis. A obesidade, para o tratamento da obesidade, a gente precisa de um plano alimentar personalizado. O ideal, o recomendado é a prática de atividade física. Em alguns casos serão necessários tratamento medicamentoso e a cirurgia bariátrica, né? Mas se a gente não entender a individualidade bioquímica desse paciente, o que está faltando no organismo dele, o que ele tem uma necessidade maior, porque dependendo, como nós falamos aqui, do polimorfismo genético, ele vai ter uma necessidade maior de determinado nutriente, e se a gente não ofertar esse nutriente para o paciente, dificilmente a gente vai tratar esses desequilíbrios que conduziram à obesidade e conduzem a diversas condições clínicas, a outras doenças. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, saber mais sobre a metabolômica, ter mais conhecimento nessa área, né, para aplicar na sua prática clínica, clica no link da minha bio e vamos juntos aprender sobre esse assunto de inovação na área da saúde.